RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. E com essa conectividade que nos une, está começando agora o RDC Esporte aqui na RDC TV, através de todas as plataformas digitais e dos canais 24 e 524 da Claro Net TV. Hoje é feriado, quinta-feira, 11 de junho de 2020. Eu sou o Guilherme Paz e vamos juntos até a 1h da tarde. E depois a gente passa o bastão para o Benfica comandar o Bairrista Futebol Clube. Pedi para a produção desligar meu retorno de áudio aqui e vamos seguindo com o Ribeiro Neto e também com o Otávio Hoffmann. Olá, Ribeiro Neto, tudo bem? Eu tava me incomodando essa trilha muito alta aqui no meu retorno, mas tá tudo bem, tá? Ai, que beleza. Tudo bem, gente? Legal! Tudo bom? Dia chuvinho e tal, né? Tudo bem? Maravilhosos, o futebol ainda não voltou. A gente tá aí, feriadão. O bigode do Otávio tá crescendo cada vez mais. Tô achando que ele vai querer participar dos próximos filmes da Netflix. E aí, seu Otávio, é isso ou não? E aí, Gui, tudo bem? Tô tranquilo. Não me vejo num episódio da Netflix, mas o bigode é o reflexo da quarentena. Porque o cabelo também, na verdade, porque eu não mexi muito nisso, então é sinal que a quarentena está durando bastante. Agora o futebol brasileiro não volta ainda, mas a partir de hoje e amanhã a gente começa com jogos pela Europa aí, pelo menos jogos ao vivo. Para quem já viu tanta reprise, começar dando jogos ao vivo vai fazer bem também. É isso mesmo. Fábio Priscila Silveira Barbosa, baita programa. Obrigado, cara. Obrigado mesmo. Que honra inenarrável ter mais um dia a sua audiência aqui na RDC TV. Mande sua pergunta, sua mensagem. Já vou deixar aí, ó. Fábio, D'Alessandro, tem que se aposentar ano que vem ou não? Me responde aí, que hoje vai ser o debate. Acompanhe agora, você que está chegando, o vídeo da entrevista coletiva do D'Alessandro. Foi encerrado ontem à noite, é uma questão, cada repórter manda sua pergunta, D'Alessandro responde, uma temática bem legal, bem distinta da TV Inter, e outros times no mundo inteiro, claro, estão fazendo isso também. E o Lucas Colar, nosso colega, perguntou para o D'Alessandro sobre aposentadoria. Acompanha aí. Tudo bem? Eu queria saber de ti o seguinte, a gente sabe que tu tá no último ano de contrato com o clube, né, no que poderia ser o último ano da tua carreira. Eu queria saber se nesse período de quarentena chegou a passar pela tua cabeça de não seguir jogando em 2021 e o quanto essa pandemia ela foi prejudicial, né, para no que poderia ser, né, a tua última temporada vestindo a camisa do Internacional. Tá já me aposentando, é? Cara, não que eu cheguei a pensar, mas nos primeiros 2 meses que a gente ficou, ou 40, 50 dias que a gente ficou em casa, muitas vezes à noite aparece aquele pensamento de quando a gente vai voltar a treinar normal, quando a gente vai voltar a jogar. Aquele pensamento de quando vou parar, né? Se vai ser o final do ano, se vai ser do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino, se vai ser o vírus que vai acortar, diminuir esse tempo, eu não sei. Sim que muitas vezes a gente fica batido, e eu fiquei, sim, óbvio, em casa, e muitas vezes apareceu de repente uma lágrima, porque a gente não sabe o que vai acontecer. Sinceramente não sabe. É meu último ano e a gente vai ver que vai acontecer. A gente não sabe, não sei. Sinceramente não sei. E aí, Ribeiro Neto? Uma situação que o D'Alessandro cada vez mais
perto da aposentadoria ele está? Eu tenho que ser politicamente correto nessa hora, é isso? Não. Mas eu vou ser legal, eu não quero ser o cara chato que tá sempre pegando no pé do Alessandro por alguma coisa. Não, legal. Se centraliza aí. Tá. Ele deixou. Como é que você. Otávio, tu que é um cara especialista nessas coisas assim. O que é essa barbinha para baixo assim? É hipster? Não é hipster? Como é que é? Não, mas tem um cavanhaque. Não sei. Não, mas é para baixo assim, é hipster, alguma coisa assim. Tem uma expressão aí. Matei, vai procurar, vai por mim que isso tá na moda por causa dos vikings, entendeu? Tá na moda isso aí. O PP também, né? O PP colocou umas tranças aqui também. Isso aí, tá tudo lá, tudo modinha. Mas, cara, assim, ó, o D'Alessandro é óbvio, né, que tá na hora, mas eu vou fazer um elogio. Ao invés de ficar sendo chato e tal, que às vezes eu sou, é óbvio, e eu tenho algumas diferenças, não tenho nenhuma contrariedade, só algumas diferenças de opinião com o D'Alessandro, mas eu vou fazer um elogio. Cara, não é qualquer jogador que estende a sua carreira como ele está estendendo aos 40 anos que consegue jogar em alto nível, tá? E isso é um elogio que eu faço ao D'Alessandro, porque ele fisicamente é um cara que está muito bem, sabe? Um cara que se cuida, é um cara profissional, sabe? Então, nesse ponto, assim, ó, só elogios a ele, é líder de grupo. É óbvio que a sua liderança lá não é 100%, e isso é impossível, porque quando você é líder, você agrada a uns e desagrada a outros, né? Quem foi gestor como eu durante muito tempo sabe que isso é do jogo, tá? Cara, mas tem uma hora que dá. Alguém vai dizer assim, Ribeiro, tá na tua hora já também. Faz parte do jogo também. Não tem problema nenhum. Quem ouve o que quer, quem fala o que quer, ouve o que não quer. E é normal que isso vá acontecer. Só que o D'Alessandro está se preparando para a aposentadoria, né? Ele já fez curso de treinador. Ele é um cara que tem muitas especialidades, como marketing, por exemplo. Então ele é um cara preparado para ter sequência, né? Eu diria o seguinte: ou no Inter ou no River Plate, certamente o D'Alessandro vai ter um prolongamento da sua liderança nesses clubes, com certeza. E aí, Otávio, para você, final do ano, D'Alessandro dá tchau no vestiário, passa férias de 30 dias na Argentina, retorna para ser dirigente, membro da comissão, ou ainda dá para pensar em renovar contrato? O Otávio tá parado, travado. Ele tá bom, travado. Mas pelo menos ele parou numa posição boa, né? Daqui a pouquinho retoma a internet, a conexão. Para o pessoal de casa entender um pouquinho, a gente ainda está numa adaptação, home office, eu estou no estúdio já. Na semana que vem, provavelmente, a gente volta. Não. Chega de papo furado. Quando é que nós vamos voltar para o estúdio? É isso que eu quero saber. Vamos falar com a Fernanda Pontian, nossa coordenadora. Eu estou de pressão ao vivo aqui, tá? Quero voltar para o estúdio, entendeu? E não aceito que outros aí estejam voltando e nós não, entendeu? Eu falo as verdades. Eita, feriado. Gente, para você que está nos acompanhando aqui na RDC TV, lembre-se sempre, Vogel, conectividade é o que nos une. E CERS, há mais de 50 anos, referência em estágio e aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Acesse aí, o site está aqui embaixo, ciers.org.br. Fique por dentro de toda a programação, todas as novidades do CIERS. O D'Alessandro, a gente destacou aquela parte ali da entrevista com o Lucas Colar, mas no final do programa, 12h40, vai ter uma parte mais completa da entrevista coletiva do D'Alessandro aqui no RDC Sport. Ribeiro, o D'Alessandro, para você, ele teria uma característica mais como treinador ou mais como dirigente? Para que lado você no marketing? Otávio, estabelecido, voltou? Sim, cara. Olha só, eu vou te contar. Quando vai começar o programa, eu desligo o Wi-Fi do meu celular
porque o Wi-Fi trava muito. E aí o Wi-Fi conectou automaticamente, então travou na hora, por isso. Aí depois só que eu fui ver, aí consegui reconectar. Otávio, mente pra gente primeiro, para começar a tua participação, aquelas medalhas ali. Dá uma mentira. Não, cara, isso aqui é a maioria de participação, né? Das corridas, isso aqui. Tem uma ou outra de primeiro lugar de categoria ou de terceiro lugar numa prova de 10 quilômetros. Mas as medalhas mais legais foram da meia maratona de Porto Alegre do ano passado e uma prova de 25 quilômetros que eu fiz no litoral também em novembro. Mas é tudo medalha de participação. Legal demais. Lembrando para o pessoal de casa também que ano passado a gente transmitiu a maratona da Unimed aqui em Porto Alegre, grandiosa cobertura da RDC TV. Nunca vou me esquecer que às 3 da manhã eu já estava lá e fui sair, sei lá, 2 da tarde também. Ô, Otávio, e para você, D'Alessandro, se aposenta, vira dirigente, vira treinador, continua jogando? Então, eu acho que ele ainda vai queimar uma linha no ano que vem, em função dessa pandemia aí. Eu acho que vai ficar muito manchado, assim, o último ano ter sido desse jeito, com parada e volta, enfim. Ele, acho que sequer ainda a gente não consegue avaliar corretamente como é que ele se comporta no esquema do poder, porque teve pouco tempo de atuação. Mas eu acho que assim é inevitável, né? E não dá mais para ter nele o protagonista do time, o jogador que a torcida tem que colocar ali toda a sua fé, toda a sua torcida para resolver as partidas mais. Ele já não tem mais esse gasto. Então eu acho que ele já deixou de ser unanimidade faz algum tempo, né? Eu acho que isso é correto. Eu acho que como liderança também é o momento de começar a passar o bastão para outros jogadores, porque é diferente a liderança como técnico ou como dirigente da liderança de jogador. Então, acho que ele pode começar a passar esse bastão a partir desse ano e para o ano que vem, aí sim, acabar encerrando. E eu acho que ele vai ser um bom treinador. Eu vi que a gente já perguntou para o Ribeiro, ele acabou respondendo, que eu acho que ele seria um bom treinador. Se ele vem se preparando para isso, eu acho que ele tem tudo para ser um bom treinador, porque tem o conhecimento de campo, tem a liderança e conhecimento tático também. Aí resta saber se vai conseguir transmitir isso para os seus jogadores futuramente. Você aí, ó, já entra lá no Instagram do Ribeiro Neto, que daqui a pouquinho tem fotinha nova. Ribeiro sempre postando essas fotos com esse quadro belíssimo aí, esse cabelo bem penteado, no gelzinho. Maravilhoso, Ribeiro. E para você, D'Alessandro, dirigente ou D'Alessandro treinador no futuro, Ribeiro? Pois então, eu acho que é meio complicado. Só postei aqui no meu stories, tá bem? Tá, pronto. Eu acho assim. Coloca a hashtag, ó, dica pro pessoal de casa. Posta stories, marca a hashtag e esconde a hashtag, que dá mais alcance. Vai. Olha aí, hein? Sabe que eu tenho uma dificuldade para fazer essa projeção, porque eu já disse em algum momento, né? Ah, que legal que abriu aí, ó. Tá vendo esses troféus todos aqui, ó? São os 10 prêmios Ari que eu tenho, né? Acho que eu estou mostrando de propósito isso aí, tá bem. Eu quero dizer para vocês o seguinte, que eu sempre digo que nem é todo grande jogador que vira um grande técnico, assim como não é todo grande jogador que vira um excelente comentarista. Isso depende. Às vezes um jogador é muito ruim e vira um baita treinador. Nós temos N exemplos aí, Filipão, Vanderlei Luxemburgo, outros tantos que não foram grandes jogadores, mas viraram excepcionais treinadores. Então, eu não tenho como te dizer se o D'Alessandro vai dar certo como treinador. Ele tem liderança? Tem. Eu acho que ele tem capacidade de comandar o vestiário? Com certeza. Tá? Agora, nos aspectos técnicos e táticos, não é o diploma de treinador que faz ele ser bom treinador. Então, ele vai ter que, aos pouquinhos, demonstrar isso aí na prática. Né? Já no caso de dirigente e tal, eu já acho que ele tem um perfil bem mais facilitador. Embora ele tenha um temperamento, às vezes, meio complicado, eu acho que ele saberia colocar disciplina, e como ele é um nome muito pesado, ele seria bastante respeitado. Então, eu acho que pode dar certo nas duas coisas, tá? Só que como treinador ele vai precisar provar na prática, o que realmente, isso aí eu não tenho como te dizer.
Eu tenho uma questão que eu sou muito contra na questão de jogador imediatamente virar treinador de futebol, que é a seguinte: D'Alessandro. Ninguém imagina daí agora o D'Alessandro treinando times inferiores do Campeonato Gaúcho. Imagina o D'Alessandro no Internacional, no River Plate. Só que o D'Alessandro, assim como todos os outros jogadores, tem que criar uma bagagem. Treinar um sub-20 do próprio Internacional do River Plate. Não pode chegar, saiu o Kudê, vendo o D'Alessandro. Tem que ter uma experiência de metodologia, porque você sabe treinamento, sabe passar treinamentos? É uma questão. Tem conhecimento, tem vestiário. Para ser treinador de futebol, vários outros aspectos. Eu acredito que um clube ou dois, antes de pegar a equipe que você é um dos maiores ídolos da história, é fundamental para não se queimar. Quantos e quantos exemplos no Brasil e no mundo a gente avalia que chegou, treinou, se queimou, o time não deu resultado, e daí, não vai dar, tem que ser assim, e tem que começar lá atrás. O próprio Rogério Ceni tem questões políticas, obviamente, lá no São Paulo, mas ele foi dar certo no Fortaleza, porque ele criou bagagem, criou carcaça no São Paulo, foi para o Fortaleza, teve aquela saída dele para BH, voltou, mas ganhou uma experiência. Agora, ele volta para o São Paulo, que ele é um dos maiores ídolos da história, com notoriedade. E eu me preocupo muito com o D'Alessandro neste ponto, porque daqui a pouco, Otávio, ele pega já um Internacional, um River Plate, se queima e depois é difícil reconstruir a imagem. Não, e existe essa relação de que de um mês para o outro, de uma temporada para outra, ele vai passar a comandar os seus ex-colegas, assim, então a hierarquia já vai mudar muito rapidamente, talvez que não seja bem aceito, pode ter, hoje, uma coisa é você ser um colega dele, um jogador, que não gosta muito da forma como ele lida com o vestiário, é uma coisa. Agora, quando ele vira o teu treinador, essas relações pessoais também acabam influenciando na hora de escalar o time. Então, eu concordo contigo, eu acho que as coisas têm que ser separadas. Eu acho que ele acaba, assim, fazendo um caminho muito bom para treinar o Inter ou o River Plate alguma vez na sua carreira de treinador, se ele assim escolher, mas primeiro eu acho que ele tem que adquirir uma experiência como treinador, e aí sim, outras equipes menores, para demonstrar que tem o valor. Acha isso também, Ribeiro, ou não? Não, perfeito, é isso aí, é isso aí. A gente tem uma ideia e tem uma outra coisa, né? Isso tem muito a ver com o perfil. Eu vou dar um exemplo para vocês. O Andrade, baita meio-campista do Flamengo, formou aquele meio-campo histórico da final da década de 70, início da década de 80 do Flamengo, para mim, o melhor time brasileiro que eu vi jogar, tá? A Diga Andrade Zico era o meio-campo. O Andrade, por cargas d'água, era interino e aí acabou virando treinador do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Foi campeão brasileiro. Simplesmente virou o ano, ele foi demitido e nunca mais treinou nada relevante na carreira. Então, vocês terem uma ideia de que não é só competência, você tem que ter outros atributos, outras valências, que é uma palavra da moda, né? Para tu comandar um grupo, né? E ter uma carreira como treinador. Então, assim, eu até não acho que o D'Alessandro vai começar lá embaixo, na categoria de base, que seria o normal, né? Ele começar na categoria de base, né? Treinando, porque ele, como é um nome muito pesado, né? Talvez ele receba oportunidades ou convites para treinar já em cima. E também isso não quer dizer que ele não vai dar certo. Nós temos aí exemplos de Dunga, Falcão, que treinaram a seleção brasileira, né? E eu acho que o Dunga deu certo na seleção, embora não tenha vencido a Copa do Mundo, foi um baita treinador da seleção brasileira. Então, assim, é um grande ponto de interrogação. Eu confesso para vocês que eu não teria como... É só um achômetro, eu não teria. Eu acho que ele tem condições, tem capacidade, mas tem a prática. E na prática é que você vai ver como as coisas acontecem, né? Eu até estava observando aqui, entrei no Google rapidinho para dar uma pesquisada, para não passar informação errônea, né, para os nossos telespectadores. O Raul, um dos maiores jogadores da história do Real Madrid, hoje é treinador do time B do Real Madrid. Ele cria uma carcaça já, tem o Zidane lá no comando principal, tudo bem, mas o Raul está sendo preparado para daqui a pouco, quem sabe,
assumir o time principal ou até mesmo os maiores times. Tá, mas o Zidane, ele treinou o time B ou foi direto pro principal? Zidane treinou o time B. Eu acho que treinou até o filho dele no time B. Deixa eu até... Tá bem. É o mais correto. É o mais correto. Otávio, e para você? Dá para treinar o time B ou é meio voltar duas casas na vida? Eu acho que entre pegar o time B do Internacional, por exemplo, e pegar uma equipe menor, só que estruturada também, eu acho que eu pegaria essa equipe menor mais estruturada, porque você jogaria uma liga profissional, por exemplo, né? Acho que isso também é importante. Não é só porque é um time menor que o D'Alessandro, no caso, como a gente está falando dele, tem que ir lá e tem que treinar, né? Porque uma coisa é você pegar o Fortaleza, que hoje é um time que vem se estruturando, é um time que não está tão endividado. Outra coisa é você pegar um time como o Avaí, por exemplo, que é um time que não vai ter estrutura, que não vai dar ferramentas para disputar muita coisa. E aí você acaba se manchando na carreira também. É preciso fazer essa diferenciação. É preciso ter um clube que vai te dar pelo menos ali as ferramentas, os bons jogadores para disputar campeonatos. Caso Fortaleza na Copa do Nordeste, vai chegar numa Sul-Americana, numa dessas, vai jogar contra os times da Série A. Isso que eu acho fundamental também. Ribeiro, só para complementar então a informação do Zidane, em 2013 ele foi auxiliar técnico do Ancelotti no Real Madrid, conquistou a Copa do Rei e a Champions League nesta função. No ano seguinte, ele foi anunciado como treinador do Real Madrid Castilha, que seria o time B do Real Madrid, nesta questão. Então ele teve passagens como auxiliar, que provavelmente o D'Alessandro tem essa garantia, né? Tanto no River Plate como aqui. Se quiser ser um auxiliar permanente da equipe, não precisa ser aquele auxiliar que está na beira do gramado, ao lado do Eduardo Cudê, do treinador, e sim um auxiliar de campo, de dia a dia, de vestiário, para também fazer a interlocução do treinador com a diretoria. Isso. O Odair foi durante muito tempo um auxiliar técnico fixo do clube. E eu acho até que é bem provável que aconteça por aí, viu, Guilherme? Né? E ele tem cacife para ser esse profissional, né? Não tenha dúvida nenhuma. Ô, Otávio, só para ficar mais um pouquinho da D'Alessandro na última pergunta, e para o pessoal de casa a gente já vai para o lado do Grêmio. D'Alessandro, tem espaço no time de Eduardo Cudê ou não? Eu já acho que é uma característica diferente de como o Cudê gosta de colocar a sua equipe, né? Marcação agressiva, velocidade, enfim, eu acho que o D'Alessandro é um jogador muito mais para dar uma ritmada no jogo, né? Se o time está ganhando, coloca ele ali para dar uma segurada, para dar uma cadenciada, cava a falta, jogador da bola parada, isso é muito importante. E se o time está perdendo, você consegue apostar nele, porque em uma bola ele consegue resolver, dar um passe, enfim. Mas eu acho que nos 90 minutos, assim, no 11 inicial do time, eu acho que ele acaba perdendo um pouco para os jogadores, dentro do que o Cudê gosta, né? Jogadores mais velozes, com mais posição física. Ribeiro, agora tem uma expectativa já criada pelo lado do Grêmio, um dos dirigentes afirmou, para o retorno do time da transição voltar aos treinamentos e será no próximo mês. Time do Thiago Gomes, que estão treinando os garotos, e agora esta expectativa já está pronta. Existia uma especulação muito especulada que, como o Internacional tirou a transição por metodologias, o Grêmio nesse momento ia tirar também. Mas não, o Grêmio vai sim manter o time da transição, dá bons frutos e prepara os jogadores para a equipe de Renato Portaluppi. E aí, o que tu acha? Mantém, né? Assim, é que a transição, o nome é diferente, tá? O Inter tinha como sub-23. Só que eu acho que a transição do Grêmio, não sei se é sub-23, né? A transição do Grêmio não tem idade. Ela tem jogadores de 25, de 20... Ó, tá entrando uma música aqui pra gente também, que eu não sei o que é. Me parece um rockinho legal aí, gostei. Tá. O que é a transição? O que eu acho que acerta o Grêmio. A transição é exatamente o que o nome diz. É uma fase de transição, ou daqueles que estão subindo,
ou daqueles que precisam de um aperfeiçoamento físico ou técnico, mas estavam no grupo principal e descem, né? Ou então um jogador que veio para teste, não importa a idade. Então, isso é a finalidade do transição. Então, para mim, está correto e tem que ser mantido. Até porque o Grêmio tem provado isso, ele tem se abastecido muito dessa transição, que joga igualzinho ao profissional, né, no mesmo padrão tático, e que matura aquele jogador, especialmente aquele jogador que é o mais novo, matura ele para as condições como se fosse do profissional. Então, eu acho que é muito importante. Se o clube que puder manter essa estrutura, eu acho que está muito bom. É isso aí. E do lado internacional já está dito e informado que o Sub-20 não vai disputar o Brasileiro Sub-23, que seria o de aspirantes, e sim vai focar no Brasileiro da categoria no Sub-20. Um passo atrás, Otávio, para ti tem que ter um time intermediário ou não? E o Grêmio lá acerta? Não, é porque eu acho que o time dos aspirantes do Inter, né, que chegou a ganhar o campeonato, a gente não via naqueles jogadores. A gente não via naqueles jogadores ali, naquele time, um trampolim para o time profissional, por exemplo. Parecia que era um time para jogar os aspirantes, então fica faltando essa transição realmente, né? De que você vai atuar um pouco aqui, vai profissional, vai treinar no profissional, vai jogar alguns jogos do gauchão, volta, enfim, vai fazendo essa mescla para na hora que o caldo engrossa, o jogador está mais preparado mentalmente e tecnicamente também já está mais acostumado ao sistema do time profissional. Então, acho que o Inter acerta em ficar no Sub-20, joga o Brasileirão Sub-20, joga a categoria, porque aí pelo menos você consegue analisar junto aos seus iguais ali. E nesta questão que a gente está falando de se preparar num time B, me vem à memória também o Thiago Gomes, treinador do time de transição do Grêmio. Ele há muitos anos comanda essa equipe no modelo tático muito semelhante ao grupo principal de Renato Portaluppi, do Alexandre Mendes. E na minha visão, né, o Guilherme dizendo, não é informação, é opinião, ele é o futuro treinador do time principal. Ele está sendo preparado por isso. Tem brigas nos bastidores, alguns acham que sim, outros que não, mas ele está sendo criado, cria do Grêmio, vamos chamar assim, para quando o Renato Portaluppi sair, ele já entra no principal com toda a metodologia do Grêmio, sendo preparado. Daí vem um dos pilares. Ele vai ter vestiário por ser mais novo que alguns jogadores? É uma questão. Só que conhecimento interno do clube, confiança de dirigentes, ele vai ter. E o estilo de jogo a gente vê que ele consegue implementar. O time de transição joga igual. Os meninos sobem, é igual. Agora tem que ver essa questão se o Thiago, com o Jeromel, com o Kahneman, com o Michael, vai conseguir se criar no vestiário e vai ter o poder. Pra ti, Ribeiro Neto, que tem umas coisas assim, não sei, acho que não, né? Não, eu gosto muito do trabalho do Thiago Gomes. Ele que não gosta muito de mim, já falei aqui porque não tem nenhum problema, né? Só porque eu critiquei ele numa transmissão aí, mas faz parte. Também isso faz parte dele. Vai ter que também aprender que a crítica é do jogo, né? É construtiva também, né? Agora, bom, tudo bem, beleza. Mas enfim, enfim, eu acho que o trabalho dele é muito bom. O trabalho dele é muito bom, eu gosto muito do trabalho dele, só acho que ele vai ter uma etapazinha ainda para cumprir, tá? Eu, por exemplo, o dia que o Renato sair, o meu treinador do Grêmio chama-se Roger Machado, né? Que precisará de ter um grande auxiliar técnico, e esse talvez fosse o Thiago Gomes, tá? Por quê? Porque se o Grêmio quer manter esse padrão de jogo, nada melhor do que trazer o pai dele, que é o Roger, que ao mesmo tempo não conseguiu sucesso porque lhe faltavam, né, ele está amadurecendo como treinador, alguns atributos de competitividade, né, que eu espero que ele esteja evoluindo nessa questão. E aí ele precisaria ter um excelente auxiliar técnico, porque mesmo que o Roger saiba trabalhar método, ele é um cara metódico, né? A competitividade também trabalha com algumas outras valências, né? Com vestiário, né? Com disciplina, com imposição, às vezes, que se é necessário, enfim, né? Mas o meu treinador do Grêmio é Roger Machado. Eu já estou dizendo agora. E para ti, Otávio Hoffmann, dá para o Thiago assumir ou tem que esperar um pouquinho mais?
Claro, a gente está falando da situação caso o Renato saia em algum momento, daqui 5, 6 anos. Mas dá para confiar? Eu ia comentar mais ou menos na linha do Ribeiro, porque eu acho que o treinador que vir para o lugar do Renato, se ele for um treinador iniciante, ele vai levar muito na cabeça, assim, porque a pressão vai ser muito grande, vai estar substituindo o ídolo. Eu acho que não seria o cenário ideal. Eu acho que o cenário mais ideal seria, daqui a pouco, sim, ser auxiliar no final de um treinador com mais estofo. Pode ser o Roger, mas pode ser outro também. Porque eu acho que vai ser um pouco perigoso você sair de um ídolo máximo, como o Renato, que conquistou muitos títulos, e títulos importantes. Você coloca um cara que vem da base com um bom trabalho somente, eu não sei se isso vai ser suficiente para substituir o Renato na pressão da torcida. Porque a crítica no profissional é outra. A pressão da torcida é muito maior, a pressão da imprensa é muito maior. Então, eu acho que pós-Renato vai ter que ter um treinador com personalidade também para lidar com isso. É uma questão muito complexa mesmo. Sobre o Roger Machado, também acredito que ele tenha que voltar em algum momento para comprovar, né, realmente que aquele modelo de jogo campeão é dele mesmo. Claro, a gente sabe que foi ele que implementou, só que como o Grêmio estava muitos anos sem conquistar nenhum título de expressão no futebol brasileiro, e eu acho que os próprios jogadores não tinham tanta confiança no Roger, naquela metodologia. E depois que o Grêmio conquistou, que a gente começou a falar, a gente, digo imprensa, torcedores, mas tem muito do Roger aí, tem muito do Roger. Eu acho que aí que os jogadores também viraram um pouquinho a chave e falaram, poxa, o trabalho dele foi muito diferenciado mesmo. A gente não estava valorizando porque a gente não estava ganhando grandes conquistas. Eu acho que tem uma peça, uma chave aí. E lembrando, né, aquele time campeão da Copa do Brasil, ainda tem vários jogadores que estão no elenco atual. Então, a questão de vestiário do Roger ainda pode ser um pouquinho complicada, porque as mesmas lideranças estão lá ainda, o próprio capitão Michael. Então tem que ver esta questão também. Mas no Brasil a gente pedindo continuidade, Renato Portaluppi tem que permanecer. Só que a gente sempre sabe que o sonho do Renato é voltar a morar no Rio de Janeiro, por conta da praia, do futevôlei, da família, e isso em algum momento vai acontecer. O próprio Zidane saiu do Real Madrid sendo campeão da Champions. Sai em alta, não vai esperar tomar outra goleada de 5-0 para sair neste momento. Ribeirinho, intervalo aqui e a gente já volta com o RDC Sport, tendo oferecimento de Vogel, conectividade é o que nos une, e CERS, há mais de 50 anos, referência em estágio e aprendizagem aqui no estado do Rio Grande do Sul. Site na tela, pegue seu smartphone, seu computador e acesse aí o site e saiba todas as novidades. Já voltamos, fica aí. RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade é o que nos une. Aqui na capital porto-alegrense, né, que é capital do Rio Grande do Sul, aquela chuvinha, aquela garoa, aquele frio, para quem tem uma lareira em casa, dia de queimar umas lenhas, assistir um filmezinho. Ribeiro Neto, te liberar um pouquinho mais cedo hoje, que a gente vai acompanhar a entrevista do D'Alessandro, que foi ontem à noite a divulgação, e a gente vai passar para você agora. E eu gostaria de tu falar um pouquinho de como será esta sua tarde com filmes, com séries, o que tu vai assistir? Eu tive um grande amigo meu que me concedeu aí uma possibilidade de ver um outro canal de filmes aí. Só que eu quero dizer para ti que eu estou com dificuldade de achar alguma coisa boa aí, né? Ontem eu achei um. Vamos ver se eu tenho sorte de ver alguma hoje, né? Eu que sou apaixonado por filmes de guerra, eu adoro filmes da Segunda Guerra Mundial, né? Da Primeira Guerra. Eu adoro filme de guerra. Mas tem poucos assim nas plataformas. E isso que eu queria falar. Cara, como tem filme B. É impressionante.
a vantagem que tu tem, às vezes tu te engana com o trailer, né? O trailer é maravilhoso, mas pelo menos te dá alguma ideia do que é, né? Mas eu, como eu já estou descolado, isso aí é filme B. Tu não aguenta 10 minutos para tu ver mal feito. E tá cheio de filme B, sabe? Filme B o que é? Péssimos atores, péssimo roteiro, péssima iluminação, péssimo tudo. Um horror, né? Porque às vezes tem filme ruim que é muito bem produzido, né? Mas é ruim. Esses filmes B não, são ruins e mal produzidos. É um horror, né? Mas tá cheio. Então, o cara tem que ir tateando ali, né? Ontem, em uma das plataformas online também, o Otávio, de streaming de filmes, tava assistindo o filme, eu e a Júlia lá em casa, minha namorada. Daí tava, sei lá, 1h50 já de filme. Deu, não, já que assistimos até aqui, vamos terminar de assistir, né? É ruim, mas tá valendo. Fui dar uma olhada, ver quanto que faltava mais 1 hora. Um filme ruim ainda tem 3 horas de duração. Pelo amor de Deus, cara, não tem base. Quero ver um filme muito que custou caríssimo, uma fortuna, tem grandes atores, e é longo pra cacete, e é horroroso. Tal de... não é Jerônimo? Qual é a lenda americana lá do acho que é Jerônimo, né? Quem fez foi um ator bem famoso. Um horror o filme, um horror, e é longo pra cacete. Gastaram Jerônimo, uma lenda americana. Então não dá, cara. Não tem, sabe? Mas tudo bem. Vai fazer a vida. Otávio, obrigado, cara. Satisfação tê-lo conosco mais ano que vem. Te dou mais uma incomodadinha. Valeu, Gui. É só chamar aí quando precisar. É um prazer sempre. Valeu, obrigadão. Valeu, obrigado, Otávio. Ribeiro, obrigado também para você de casa. Fique agora com o D'Alessandro, em entrevista coletiva. Começa, claro, com a minha pergunta. Tchau. Na região metropolitana. E como é que vocês estão vivendo? Se você está acompanhando esta questão, porque está indo todo dia treinar fisicamente, não podendo estar com os demais companheiros num campo, simulando jogos, na questão de treinos coletivos, é um pouco complicado, acredito eu. Como é que você está acompanhando? Como é que está sendo a conversa com o departamento médico? Porque o Internacional tem bons protocolos, excepcionais protocolos, é um exemplo no Brasil inteiro referente a esta retomada, mas ainda por questões de decreto municipal não pode ter atividades coletivas. Obrigado, abraço. Então, que bom destacar o trabalho do clube, porque sim está sendo um exemplo não só para o Brasil, sino para outros países, para o meu país, para a Argentina. O Inter está sendo sim um exemplo, levando os protocolos do Ministério da Saúde e cuidando todos nós, fazendo o que tiver que fazer, o que vocês já sabem, e está tudo ocorrendo da melhor maneira, sem nada, sem nenhum imprevisto dentro desse mês, nesses, de repente, quase 40 dias de treinamento. Acompanho a Argentina, acompanho o Brasil, acompanho Porto Alegre, a região metropolitana, acompanho e acho que Porto Alegre está... quando a gente tem uma morte já é ruim, né? Mas comparando com outras cidades, comparando com outros países, acredito que Porto Alegre, interior e a região metropolitana, a gente tenha uma consciência boa e está se mantendo o negócio do Covid de uma maneira até normal. Tomara que continue assim. Isso, volto a repetir, nós temos que ter uma consciência individual, consciência coletiva, o cidadão tem que ter, já não cabe não só atletas, é o cidadão de Porto Alegre, Porto Alegrense que tem que ter uma consciência boa, não só se cuidar, sino cuidar o cara que está do lado, fazendo as coisas certas, para que, volto a repetir, possamos mostrar um bom trabalho como o Inter está mostrando, como o Inter vem mostrando, como algumas coisas já se liberaram na cidade, algumas lojas, alguns comércios, e isso vai fazer com que
se a coisa não aumentar, se o contágio não aumentar, possam ainda liberar outras questões importantes para que o cidadão comece a viver ou volte a viver de uma maneira normal. A gente espera que num curto prazo possamos voltar ao normal, se voltar ao futebol, muito melhor. Mas eu acho que a base de tudo é a nossa consciência. Oi, Dali, tudo bem? A gente tem acompanhado o debate em relação ao retorno do futebol em todas as regiões do Brasil. A Federação Catarinense, por exemplo, confirmou a volta do estadual para o dia 8 de julho. A gente sabe que cada estado tem e vive uma situação diferente, mas num contexto geral tem se questionado muito se as federações e as autoridades não estariam apressando o retorno do futebol diante de uma situação ainda muito grave, com um quadro de quase 40 mil mortos no Brasil. Queria saber a tua opinião em relação a isso. Obrigada. Então, a gente se assusta quando tu fala em 40 mil mortos, porque já um morto, eu volto a repetir, já uma morte é ruim. Imagina tanto assim, essa quantidade. Mas como tu bem citou, aqui no Brasil se trabalha por estados, né? Cada estado tem seu governador, seu prefeito. E volto a repetir, o Covid se comporta de uma maneira diferente em cada cidade, em cada estado. Acredito que os estaduais sejam de uma maneira assim diferente e separada, né? Podemos falar assim, por causa desse comportamento do vírus, que pode ser menor em algumas cidades, em alguns estados, e maior em outros estados. A partir do momento que a gente começar a falar de Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores, Sul-Americana, nós temos que ver, nós temos que ter uma decisão em conjunto, né? Quando digo nós, falo a nível estadual, a nível governo, para que possa ser equilibrada essa decisão, para que todos os clubes tenham uma volta equilibrada, para que todos os clubes, volto a repetir, tenham como mínimo um período de trabalho importante para poder fisicamente chegar o mais perto dessa condição para poder afrontar as competições. Mas acredito que em termos estaduais, cada estado tenha estudado o seu momento e possa decidir quando voltar ou não. Santa Catarina voltará o dia 8 de julho, aqui no Sul, acredito que volta também em julho. Então, isso aí eu acho que vai ser importante para também mostrar de que maneira a gente trabalha, para que possam outros estados copiar esse trabalho e possam, de repente, adiantar essa volta. Fala, D'Alessandro, tudo bem? Você tem uma personalidade forte, é um líder indiscutível e esteve muito ativo nesse período de pandemia, né? Com as suas doações, com um posicionamento importante em defesa dos jogadores. E eu queria saber se te frustra, se te incomoda de alguma forma essa pressão pelo retorno que parece precoce, mesmo no Rio Grande do Sul, com a situação mais controlada. Queria que você fizesse um paralelo, por exemplo, entre o que é o combate meio desgovernado no nosso território, no Brasil, se comparado, por exemplo, ao que foi feito na sua terra natal, a Argentina. Obrigado. É um caráter forte mesmo. Mas é difícil comparar com a Argentina. A Argentina teve quarentena obrigatória desde o primeiro dia que foi ditada pelo nosso presidente. Obviamente não dá para comparar a Argentina com o Brasil, porque o tamanho da Argentina é o tamanho do São Paulo, por exemplo. Aqui no Brasil a população é muito maior, 4 vezes a mais, de repente. Então a gente pode fazer uma comparação até certo ponto. Depois as medidas foram tomadas de diferente maneira. A gente fica triste por tudo que está acontecendo no mundo, não só aqui no Brasil. A gente não tem um pensamento como prever de quando vai acabar tudo isso.
é triste, a gente fica chateado, que apareceu isso aqui, esse vírus aí nas nossas vidas, na vida das pessoas, e mudou tudo, mudou nossas vidas. No começo, continua mudando e vai continuar mudando quando ele for embora também. A gente não vai voltar a ser como era antes. Acredito muito numa mudança do ser humano interior. Nós vamos mudar interiormente. Mas a gente sim defende os nossos direitos dos atletas, nós temos que defender nossos direitos dos atletas, nós temos que saber que os nossos direitos têm que ser respeitados com respeito a essa volta e com respeito a essa diferença que tem dentro dos estados. Falar de política é difícil, é complicado, não sei, então não vou falar de política, mas sim. Acredito que a opinião mais importante seja do Ministério da Saúde, eles sabem como lidar com isso, sabem como fazer as coisas. E a partir disso a gente torce, né? E sonha com uma volta ao normal a curto prazo, mas sem atropelar esses períodos de contágio, porque, volto a repetir, e a gente não tem como não ser repetitivo nessa coisa de trabalhar diferente em cada estado. Se trabalha diferente, se decide diferente. No Brasil é assim, e a gente tem que se acostumar a isso. Oi, meu nome é Júlia Carvalho, eu sou sócia do Inter desde 2006, e a minha pergunta pro Dali é: qual é o momento que vai ficar para sempre na tua memória junto ao torcedor colorado? Bom que fizemos participar um sócio, né? Poderia ser sempre assim. Até porque a pergunta do sócio não que é muito melhor, né? É muito mais tranquila a pergunta do sócio. Mas tem muitos momentos que eu poderia guardar e poderia citar aqui, mas eu acho que o momento que cheguei, eu poderia escolher esse momento. O momento que eu assinei meu primeiro contrato com o clube, onde eu não sabia o que iria acontecer, não imaginava que poderia acontecer, não previa nenhuma história dentro do clube, não previa nenhuma vitória, nenhum triunfo, só queria fazer meu melhor. E assinando o meu primeiro contrato com muita esperança e muita vontade de mostrar meu trabalho. Hoje me encontro com 12 anos de clube e muitas histórias por contar, mas vamos ficar com esse momento que foi o começo de toda essa história minha dentro do clube e da minha, se eu posso dizer assim, do meu relacionamento de amizade com vocês torcedores, vocês sócios e com o Internacional. E já aproveitar para falar para o sócio continuar nos acompanhando, fazer seu esforço, se vocês puderem, fazer o esforço, né? Que a gente precisa de vocês, que já vamos voltar ao normal, vocês vão voltar ao estádio. Eu sei que você tem muita saudade do nosso Beira-Rio, da nossa casa, de cobrar da gente, né? De nos xingar um pouquinho. Isso aí faz parte. A gente também tem saudade de vocês, dessa cobrança, porque isso faz com que nós sejamos muito melhores e vocês também. Então, RDC Esporte. Oferecimento CERS 50 anos. Uma história de infinitas oportunidades. E Vogel. Conectividade